vier difícil. Um profissional treinado que tem dificuldade para ventilar ou intubar o paciente, tá? Levando em consideração que esse paciente está bem posicionado. Alguns livros, algumas literaturas, eles detalham mais essa nomenclatura de viés difícil, abordando o tempo e o número de tentativas. Alguns relatam que 3 ou mais tentativas e o tempo maior que 10 minutos caracteriza também uma viés difícil. Sempre lembrando, profissional treinado, experiente, paciente bem posicionado. Como é que a gente posiciona o paciente? Existe uma posição chamada sleeve position, e basicamente a gente tem que alinhar os 3 eixos, oral, laríngeo e faríngeo, como está nessa figura A. Tá, a imagem está boa, né? Para vocês verem. Então, o eixo oral, laríngeo e faríngeo. Então, quando a gente coloca um coxinho, isso a gente negligencia muito no nosso dia a dia. Então, sempre colocar um coxinho na região occipital. E aí, quando a gente coloca esse coxinho, a gente consegue alinhar os 2 eixos, o laríngeo e o faríngeo, tá? A gente faz com esse coxinho, a gente consegue fazer uma flexão do pescoço em relação ao tronco. O ideal é que seja em torno de 35 graus, tá? Bom, além desse coxinho, a gente faz a hiperextensão da cabeça em relação ao pescoço, e aí a gente consegue alinhar o eixo oral aos 2 que já estavam alinhados com o coxinho, que é o laríngeo e faríngeo, facilitando a visualização da glote, tá? Das cordas vocais, facilitando essa via aérea para a gente. Então, esse foi um estudo que foi publicado em 2004, que ele mostra quanto maior o número de tentativas, maiores as complicações. Então, resumindo para esse slide, a lição que a gente toma dele é que faça da sua primeira laringoscopia a melhor possível. Posicione bem o paciente, que vai facilitar a sua vida e diminuir as complicações do paciente. Interessante que ele mostra que dividiu esse estudo, o número de pacientes foi 2.833, um N bom. E ele dividiu o número de tentativas maior ou igual a 3 e até 2 tentativas. Só é interessante, o número de hipoxemia, esse de hipoxemia aumentou muito quando você teve 3 ou mais tentativas. Até 11,8% dos pacientes tiveram hipoxemia, e 3 ou mais, isso aumentou para 70%. Então, repetindo, faça a sua primeira laringoscopia sempre a melhor possível, posicione bem esse paciente, tá? Então, aquela historinha que via difícil, o paciente, o médico ele é treinado, o paciente está bem posicionado, ele está com dificuldade de intubar, então considere esse paciente como via difícil, não ficar tranquilo, que vai aumentando o número de tentativas do paciente tem hipóxia, aumentando as complicações. Tá? Evitar isso. Como pré-oxigenar o paciente. Tá? Isso é importante no nosso dia. Existem várias formas de a gente pré-oxigenar. Quando a gente pré-oxigena, basicamente a gente vai fazer uma desnitrogenação. Tá? A gente vai converter, tentar eliminar o nitrogênio e deixar mais oxigênio nesses órgãos. E aí ganhar tempo de apneia na tentativa de intubação desses pacientes. Como é que a gente pré-oxigena? Existem várias formas, como a gente trabalha em emergência e a gente não tem tempo de esperar o paciente ficar 3, 5 minutos na sua respiração espontânea, em volume corrente, que é uma forma de a gente pré-oxigenar esse paciente. Em situações eletivas, a gente pega o paciente respirado de 3 a 5 minutos com oxigênio a 100%, e aí a gente consegue fazer uma pré-oxigenação máxima, que é ter 95% de oxigênio e apenas 5% de nitrogênio. Tá? Só que na emergência, que é a nossa situação, SAMU, vermelha clínica, na azul do HGE, a gente não tem esse tempo, 3 a 5 minutos. Então, a forma que a gente tem é usando a capacidade inspiratória desses pacientes, é fazer uma inspiração profunda. E nesse estudo aqui, nessa primeira tabela, ele compara as 3 situações que a gente pode fazer: 4 inspirações profundas, ou o paciente com respiração normal, respirando 3 a 5 minutos, utilizando o volume corrente. E a outra situação é quando ele pede para fazer 8 inspirações profundas. E a gente vê que com as 8 inspirações profundas, que é esse mais escuro, o tempo de apneia que o paciente passa para começar a desaturar é maior. Então é o ideal para a gente. Então, se a gente vai intubar o paciente, se ele estiver colaborando com o exame, mesmo experiente, pede para ele fazer 8 inspirações profundas e a gente consegue ganhar tempo de apneia desse paciente na tentativa de intubação para ele começar a desaturar. Tá? Então, essa outra tabela aqui é interessante, ele mostra a diferença de alguns pacientes. Então, um paciente normal, tá, de 70 quilos, se você fez uma pré-oxigenação máxima, pediu para ele fazer as 8 inspirações profundas e você ofertando um oxigênio 100%, você vai ter em torno de 8 minutos ele começa a desaturar. 8 minutos de
Então, menor tempo você vai ter de apneia e ele começa a saturar. Então, ter cuidado com o peso. Além de uma via aérea difícil, dificuldade de ventilação, dificuldade de intubação, tempo de apneia que você vai ter, que para ele começar a saturar é menor. Você tem que ocupar mais rápido esse paciente. Criança também. Quando a gente volta um pouco para a fisiologia para explicar isso, a criança ela tem um volume de fechamento maior que a capacidade de residual funcional. A capacidade de residual funcional, se a gente lembrar da fisiologia, é o que protege do colapso do alvéolo, é o que protege para uma telectasia. Na criança, o volume de fechamento é maior que essa capacidade de residual funcional. Ele colapsa com mais facilidade, faz a telectasia. Então, e esse tempo de saturativo de apneia que a gente tem para conseguir intubar a criança é muito. Tudo na criança é mais rápido. Ela faz hipóxia muito rápido. Tá? Então, criança, obeso, um paciente doente que vai ter um metabolismo acelerado, um paciente sério, vai consumir mais oxigênio. Então, menos tempo de apneia e começa a saturar. Tá? Então, é a nossa realidade. Pegar paciente de via difícil, obeso, paciente doente, menos tempo de apneia e mais rápido tem que ser essa intubação. Tá? Como é que a gente produz oxigênio? O que é que a gente usa no dia a dia? Basicamente, sistema bolsa-válvula-máscara, né? Que é o que a gente tem. Então, sempre lembrar do reservatório de oxigênio, tá? E aí, como a gente vai conseguir ofertar um FO2 a 100% para o paciente, tá? Sempre tem que ter a válvula unidirecional, essa que evita que o sangue exalado retorne ao balão, tá? E uma coisa interessante que tinha no caminho da anestesia, ele não sabia que a gente poderia acoplar no sistema bolsa-válvula-máscara, que essa válvula é chamada válvula de Popov. A gente consegue regular a pressão que a gente vai ofertar do fluxo de gases do oxigênio ao paciente. Tá? Para que isso? A literatura diz que quando você oferta uma pressão eficaz que você está ofertando ao paciente, você tem que limitar uma pressão de 20 centímetros de água, você consegue ventilar bem o paciente e uma quantidade mínima ou nenhuma quantidade de água passa para o estômago, tá? Diminui o risco de regurgitação. Então é interessante que no dia a dia a gente tentasse o nosso serviço, o seu número, tentar conseguir aquilo que seja caro. Perder, vendo o preço, terminei esquecendo de dinheiro pensativo, não consegui ver para falar para vocês, mas deve ser barato, então a gente seria interessante ficar comprando o sistema bolsa válvula máscara. Essa válvula é conhecida como válvula de Popov e a gente limita a pressão que está ofertando ao paciente e diminui o risco de bronquiecitação. Tá? Então, ventilação. Como é que a gente ventila? Procedimento simples, todos aqui sabem muito bem. Então, sempre lembrar de acoplar bem a máscara na face do paciente, tá? A máscara com o tamanho ideal, sempre fazendo a manobra de C, que você acopla na face do paciente. E o segundo, terceiro e quarto dedo no E, que é que você faz a manobra para abrir a via aérea. Esses dedos apoiados na mandíbula, tá? Então, essa ventilação, você acopla bem e consegue ventilar da forma que a gente acabamos de falar. Sistema bolsa-válvula máscara, o ideal é que você tenha a válvula que limita a pressão para diminuir a regurgitação, chamada de Popov. Tá? Por que a gente tem que saber essa ventilação? Porque o paciente ele não vai morrer se você não conseguir ventilar. Ele vai morrer se você não conseguir ventilar o paciente. Então, apesar de ser uma forma simples e tal, mas a gente tem que treinar e refinar cada vez mais como ventilar esse paciente. Tá? Então, é automático da gente, se a gente está tendo dificuldade de ventilar o paciente, a gente pensar em queda de massa de nível. E aí a gente vai utilizar algumas formas para tentar ventilar. Então, algumas manobras que a gente abre via aérea, tá? Todos conhecem, chin lift, jaw thrust, só que sempre lembrar que chin lift, se você tem estabilidade de coluna cervical, ou seja, você não quer o paciente traumatizado, é contraindicado realizá-lo, pode fazer a subluxação de mandíbula, que é o jaw thrust. Tá? Então, essas são as formas que você tenta abrir a via aérea, pensando que a dificuldade de ventilação está sendo uma queda de base de nível. Tá? Se você não consegue resolver com as manobras, tem alguns dispositivos, que são as famosas cânulas, né? A cânula orogástrica, que é a Getel, que todos conhecem. Então, tem que ter o tamanho adequado para o paciente. Tá? Sempre você medir a forma correta. Rima labial até logo da orelha, você consegue ver o tamanho adequado para o paciente. Ela não pode ser menor nem maior, senão você vai obstruir a via aérea. Quando ela é menor, ela empurra a base da língua, obstrui a via aérea superior, e quando ela é maior, ela fica na valécula, empurrando a epiglote e obstruindo também a via aérea. Então, sempre medir o paciente e ver o tamanho adequado. Tá? Outra que tem também, que é pouco usado no dia a dia, é a nasofaringe.
Eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Ela é um material bem flexível, incomoda menos o paciente, tá? Também você mede o tamanho adequado dela, tá? Do nariz até o lóbulo da orelha. E é interessante, principalmente para criança, é bem melhor que a orofaringe. Ela estimula menos a via aérea e o risco de a criança fazer laringoespasmo por estímulo é bem menor. Então, muito interessante, principalmente para a pediatria, a ânula nasofaringe, tá? Só que, além da dificuldade de ventilar, se é a primeira que a gente pensa em obstrução de via aérea, a gente tentar fazer alguma manobra ou usar uma das câmeras provas de vez, existem outras situações que a gente vai ter dificuldade de ventilar. Né? Então, basicamente, são três. Sempre, o paciente tem um laringoespasmo, paciente com secreção de via aérea, vômito, sangue, corpo estranho, a própria guedel que a gente utiliza pensando na obstrução de via aérea, estimulando o paciente que não tem um nível de consciência que não está tão profundo, então estimula a laringe, ele pode fazer laringoespasmo, então é uma possibilidade que você tem que ter dificuldade de ventilar o paciente, então você tem que estar atento a isso também, não só a queda de vazio. Outra situação, o paciente com espasmo, o estetoscópio você já resolve, isso. E outra situação é se a gente induz o paciente no nosso dia a dia, que é o que a gente usa como opioide fentanil. Fentanil, o opioide, dependendo da velocidade de injeção, ele pode fazer uma rigidez torácica, tá? Principalmente no idoso. Então, ter cuidado na velocidade de injeção do opioide. Pode ser uma causa que você está com dificuldade de ventilar o paciente. Certo? Então, lembrar que o paciente morre se você não ventilar. Se você está tendo dificuldade de ventilar, pode ser queda de vazio, você vai fazer manobra no plano. Se não resolver, você pensa em alguma dessas outras três opções. Será que o paciente está com laringoespasmo, broncoespasmo? Será que ele fez uma rigidez de tórax devido ao opioide que eu usei para a indução? Então, está atento a essas situações, porque a forma que você vai resolver é completamente diferente. Então, você tem que se agir, senão o paciente vai fazer hipóxia, PCR, hipóxia. Urgência e emergência, todos os pacientes que a gente pega são pacientes com estômago cheio, tá? Então, seja no trauma, seja na emergência, urgência clínica, esses pacientes, até que se prova o contrário, são os estômagos cheios. Então, o que é que significa isso? A gente não pode ventilar esse paciente. Então, no dia a dia, a gente vê muitos pacientes sendo ventilados. Então, esses pacientes não podem ser ventilados, porque, como já falamos, o risco de broncoaspiração, regurgitar e broncoaspirar aumenta muito. Né? Então, basicamente, esses pacientes teriam que ser feitos uma sequência rápida de intubação, que é o ideal para eles. Todos já sabem como é que faz, ofertar o FO2 sempre a 100%. Como já falamos, pede para fazer outras respirações profundas, que a gente dá pré-oxigênio, ganha tempo de apneia do paciente para intubar. E usar a sequência de hipnótico, opioide, qual o primeiro? Tanto faz, você escolhe, seja o hipnótico, seja o opioide. Só que lembrar que o opioide não fazer uma velocidade rápida, você pode fazer histórias. E o bloqueador muscular. Tá? E no dia a dia, o mais utilizado é o succinil. Colina, a dose de 1 a 2 mg por quilo, dá tempo as suas contraindicações. E hoje a gente tem a opção do bloqueador muscular a despolarizante, que é o nome que um dos tem, uma das gente tem, a gente usa. Tá? Qual a diferença desse bloqueador muscular que a gente vai usar? Quando a gente vai intubar o paciente numa situação eletiva, em farmacologia a gente vê que tem um EB95, né? A dose efetiva, que 95% da eficácia daquela droga a gente vai ter resultado. Tá? Então, para intubar o paciente numa situação eletiva, a gente precisa de 2 vezes a DE95. Por isso, o succinilcolina, se a gente vai olhar aqui no gráfico, eu não alcanço lá em cima, a dose para intubar é 2 vezes a DE95. Certo? Então ficaria 0,6. Tá? Nos livros ele termina colocando miligrama por grama. Tumulpurone, D9503, em uma situação eletiva, a gente usaria 0,6 miligramas por quilo. Só que para uma sequência rápida, a gente precisa dobrar a dose. Tá? Por isso, o alpurone, que para a intubação normal seria 0,6, o dobro, 1,2 miligramas por quilo. E esse 1,2 miligramas por quilo, os estudos mostram que o tempo de latência, então o tempo da ação da medicação, é equivalente a você usar 1,5 mg de succinilcolina. Tá? Então, você tem a opção hoje de usar ou succinilcolina ou o hormônio para sequência rápida de intubação. Voltando, existe uma diferença. Quando succinilcolina vai ter uma duração de 6 a 8 minutos para ser revertido a sua ação, o valproate, que é um relaxante muscular adespolarizante,
você decidir usar o Roculone, e você não tem uma via aérea de ficha prevista, você não conseguir limpar, o paciente vai ficar relaxado e vai ficar em apneia 30 a 40 minutos. Então, se você vai ter que ventilar, você já pronto, já foi uma via aérea de ficha não prevista, vai ter que ventilar, o paciente vai respirar, e até correr com a apneia se você não tentar resolver a situação. Tá? Então, o Roculone é muito bom, mas tem esse detalhe, a duração em relação ao succinil é muito maior. Tá? Mas hoje a gente tem uma alternativa muito boa, que facilita muito o nosso trabalho, que é o Supramadex, vendido como brilho aí no mercado. Se você usar uma dose de 16 mg por quilo, você consegue fazer uma reversão imediata do Roculone. Então é aquela situação que você tem que fazer uma sequência rápida de intubação. Tem uma contraindicação no succinil, você não tem o seu Roculone. Não conseguir intubar, você pode reverter o Roculone imediatamente, você tem 16 mg por quilo de Supramadex. O detalhe aí é o custo. Ela não pode ter 200 mg. Se você fizer para um paciente de 70 kg, 16 mg por quilo, você vai ter que usar em média 6 a 7 kg. Tá? Então, o custo é alto, os hospitais vêm para o nosso plano, em torno de R$600. Se você for usar 6 anos para fazer isso, aumenta muito o custo. Tá? Olha assim, só pode ser feito algumas perguntas ao longo da sua vida? Pode, pode. Está dentro do que você está comentando aí, né? Uma das dificuldades que a gente tem, e acredito que no HG é a mesma coisa, aqui dentro do SAMU, é, por exemplo, faltou droga, ou não foi mandado para a gente as drogas que a gente usa na sequência rápida de intubação, que é o que a gente geralmente faz mesmo, certo? Que drogas são essas que costumam faltar? Por exemplo, succinilcolina, falta muito para a gente aqui, certo? E aí tem se lançado mão de alternativas. Por exemplo, uma delas é o sulfato de ketamina, o Ketalar, né? Então eu queria que você, se você puder, couber aí na sua apresentação, que você fizesse algum comentário com relação ao uso da ketamina, do Ketalar. E também a gente usa muito, a gente aborda muito paciente em estado de choque hipovolêmico e paciente com insuficiência cardíaca. O uso do fentanil nesses pacientes para promover o OBR definitivo. O que caracteriza uma sequência rápida de intubação, obrigatoriamente tem que ter uma relaxamento muscular. Na falta dele, você vai tentar de alguma forma fazer manobra de série e tentar intubar o mais rápido possível os pacientes para evitar a broncoaspiração. O Ketalar, ele vai entrar como muito hipnótico, tá? No caso, substituindo aí o midazolam, o propofol, muito hipnótico. A grande indicação da ketamina hoje é porque a gente sabe que ela libera catecolaminas, age nos receptores adrenérgicos, alfa-1, por exemplo, fazendo vasoconstricção, o beta-1 aumentando o cronotropismo. Então, os pacientes que são em choque hipovolêmico, como você falou, se você usar algumas medicações, fentanil, midazolam, você vai induzir esse paciente, que são drogas cardiodepressoras. Vai diminuir a pressão desse paciente que já estava, por exemplo, com a PA inaudível, esse paciente chocado. Então, se você induzir esse paciente com midazolam, com fentanil, que é o dia básico que é exame, esse paciente vai parar. Você contribuiu para que ele pare. Então, uma alternativa para o paciente em choque hoje, que o paciente está hiperdefinido, até volume de condição, é você usar a ketamina. Então, uma indicação, só com a ketamina você induz o paciente chocado. Devido ao que eu falei, ela vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a pressão arterial, porque é uma droga que libera a ketamina. Tá? Não sei se eu respondi a sua resposta, tá? A sua pergunta. Então, a ketamina hoje se enquadra muito bem em paciente em choque para vocês. Tá? Usa dose de 1 a 2 mg por quilo. Só tem que ter cuidado que, como ela é uma catecolina baixa, em todos os receptores adrenérgicos, principalmente no beta-1, o paciente cardiopático, coronariopático, se você fizer ketamina, você vai aumentar o consumo de oxigênio desse paciente vai infartar. Então, a principal contraindicação seria o paciente coronariopático, então, para ketamina, tá? Mas ela é muito bem ligada no paciente chocado. Outra coisa que a ketamina também é muito bem ligada no paciente com broncoespasmo. Como ela age em beta-2, que está livre nos brônquios, na mucosa brônquica, ela vai broncodilatar. Então, é outra situação que é muito bem ligada à ketamina. Você induz o paciente que está com broncoespasmo. DPOC, por exemplo, vai evoluir com hipóxia, vai intubar, você pode induzir, portanto, que ele seja coronário com ketamina, que já vai ajudar na broncodilatação, tá? A ketamina, ela também age nos receptores N-metiltraspartato, NMDA. E tem uma ação analgésica também. Então, ela tem isso, é uma alternativa também para a analgesia. Isso. No caso, acho que quando houver bloqueio do nervo muscular, não será uma intubação. Não será a sequência rápida de intubação propriamente dita, né? É um improviso.
necessário ventilar, é uma via difícil que você não previu, que você não está conseguindo ocupar, você vai ter que ventilar esse paciente, você pode fazer uma manobra de septo, porque a traqueia não vai colar, porque tem seus anéis traqueais, o esôfago sim. Então faz manobra de septo e tenta ajustar o paciente. Então, você está improvisando e evitando essa broncoaspiração. Bom, continuando. Então, succinilcolina é a droga mais usada no nosso dia a dia, o relaxante vai ter disponível no SUS, imagina um HGE, por exemplo, aqui no Rockland, sempre tem. Toda vez que eu vou lá no bloco cirúrgico, sempre eu consigo o Rockland. Porque em algumas situações, succinilcolina é contraindicada, tá? Principalmente nos grandes queimados, politraumatizados, imobilização prolongada, doenças neurológicas. Esses pacientes, eles aumentam, proliferam e aplicam os receptores extrajudiciais. Então, eles têm uma vulnerabilidade maior, uma hipercalemia. Quando a gente faz succinilcolina, ela aumenta um pouco o potássio, tá? Não sendo suficiente para fazer uma arritmia letal. Mas esses pacientes grandes queimados, traumatizados, uma imobilização prolongada, principalmente após 12 horas, contraindicam o uso de succinilcolina. Ele vai ter uma vulnerabilidade maior a uma hipercalemia, liberação do potássio, tá? Ela age também nos receptores muscarínicos do coração. Por isso faz bradicardia, hipotensão. Então, tem que estar atento a isso. O paciente vai bradicardiar, vai fazer hipotensão. E essas mudanças da hemodinâmica do paciente são bem mais rápidas em criança. Tá? Portanto, em criança, se você usar succinilcolina, você atropiniza profilaticamente. Tá? E ela está associada à hipertensão maligna. Bom, e o algoritmo? Existem vários algoritmos de benefício. Americano, europeu, na Europa tem vários, Alemanha, França, também. Existem artigos, eu não coloquei para prolongar nossa aula, e ele deixa clara a conclusão do artigo quando compara esses algoritmos de benefício. É que você adote um e use. A diferença de um para o outro é pouca, são detalhes pequenos que não vai fazer muita diferença. O mais adotado no mundo e pela sociedade brasileira é o algoritmo americano, né, que foi. Houve algumas mudanças, alguma atualização somente em 2013, então esse de 2013 é o que é utilizado. Ele deixa bem claro no ponto 1. O que é que você abordar o paciente, você indicou uma via aérea avançada para ele, e primeiro você tem que fazer, tá? Então você sempre vai avaliar se esse paciente tem preditores de ventilação, de laringoscopia de ficho, basicamente, e se ele é extraordinário. Tá? São as três coisas que sempre você indicou uma via aérea avançada para o paciente, você tem que fazer. Você faz rapidamente isso. Avaliar se tem preditores de intubação, preditores de ventilação difícil, que são diferentes, tá? E se ele é um estômago cheio. A partir dessa avaliação que você fez, desses três pontos principais, você vai planejar a sua via aérea. Ok? E aí, se vai intubar esse paciente acordado, que é uma coisa que a gente poderia usar mais no nosso dia a dia. Se você vai induzir ou não esse paciente, você vai fazer uma sequência rápida, se você vai partir para uma via aérea invasiva, a partir dessa avaliação que você fez. Então, nunca negligenciar, porque a gente termina no dia de negligenciando isso também, além do posicionamento adequado do paciente, essa questão de avaliar o paciente. Tá? Então, sempre avaliar se ele tem preditores de intubação, de ventilação. Como é que a gente avalia isso? Basicamente, quais são os preditores de intubação física? Uma inspeção da face do paciente, do pescoço, ele tem uma deformidade na face, tem algum hematoma, ele tem algum abscesso, pescoço, ele tem alguma sequela de queimadura, ele fez uma radioterapia, que muita vez a gente pega muito HG os pacientes que fazem radioterapia em região do pescoço, isso limita muito a amplitude do movimento, dificulta a intubação. Tá? Olhar os incisivos do paciente, a gente olhar uma foto do paciente com monoambiente já feito, os incisivos maxilares são grandes, isso dificulta a intubação. A distância entre os incisivos maxilares e mandibulares, menor que 3 centímetros, ou seja, uma abertura um pouco limitada, isso dificulta a intubação também. A complacência do espaço submandibular, palpando, a gente sabe se vai ter dificuldade de intubação ou não, porque na laringoscopia, quando a gente empurra a língua, esse espaço submandibular é que vai acomodar essa língua. Então, se esse espaço não tem uma complacência boa, vai ficar aquela língua atrapalhando a nossa visão. Tá? Então, é outra coisa que a gente faz rapidinho, só palpar o espaço mandibular e ver se está complacente ou não. E a amplitude de movimento. Claro, um trauma, ou seja, o SAMU, não vai poder avaliar isso, fazer essa extensão, porque você geralmente passa para a coluna cervical com uma provável estabilidade da coluna cervical, então isso você já vai avaliar. E a pele é outra coisa que a gente
gente negligencia também. 30 a 40% dos diabéticos, eles têm, devido à sua glicosilação visceral, eles comprometem as articulações. E principalmente a articulação C1 e C2, limitando a amplitude do movimento e dificultando a articulação. Eles parecem síndromes, politraumatizados, e vocês também, só de olhar, vocês já vão visualizar se esse paciente tem a dificuldade de você entubar o olho. Questão do pescoço, como essa foto aqui em cima, tá? Você, só olhando, você já nota que vai ter dificuldade, tá? Pescoço largo, curto, tá? Então, é um preditor de interação difícil, tá? E a distância tiro-metroniana. Até no ADLS, ele escreve, nos livros de é difícil, eles falam em centímetros, mas outros locais é mais prático para a gente. Distância tiro-metroniana em 3 dedos, tá? Se é menor que 3 dedos, então é um preditor de dificuldade de intubação, certo? Quais são os preditores de dificuldade de ventilação? É o paciente obeso, que ronca, que fala muito a favor de uma apneia obstrutiva do sono. Então, todos os pacientes que têm uma apneia obstrutiva do sono, eles têm dificuldade para você ventilar, tá? Índice de massa corporal maior que 30, só o fato de ser o sexo masculino, idoso maior que 55 anos e presença de barba, tá? A presença de barba também você vai ter dificuldade para ventilar. E a famosa boca murcha, o paciente se vê, você não consegue acoplar bem a máscara na face do paciente. Então, são coisas que em 2 minutos a gente consegue avaliar, não vai aumentar a morbidade do paciente, e o contrário. Quando a gente faz isso, com um único e exclusivo objetivo, a gente vai evitar a pior situação que existe, que é a situação que você não intuba e não ventila. E devido a essa negligência de 1 a 2 minutos, você entrou da via aérea difícil não prevista, tá? E aí você vai entrar nessa situação de não consegue filmar, desesperadamente vai tentar ventilar e também não vai conseguir. Como é que a gente evita isso? Fazendo a avaliação dos preditores de intubação e ventilação difícil, e aí a gente consegue fazer um planejamento melhor para essa via aérea, se prepara melhor ao dispositivo próprio, tá? Uma coisa mais planejada, tá? Então esse é o nosso grande objetivo da nossa aula, tá? A gente tem uma via aérea difícil, mas uma via aérea difícil prevista. E aí a gente planejar melhor essa via aérea com os dispositivos de via aérea difícil. Tá? Para ir ao algoritmo propriamente dito, ele é muito prático, fácil de a gente memorizar, é muito que a gente não esquece dele. Porque basicamente ele se bifurca em 2 situações. A via aérea difícil não prevista e a via aérea difícil prevista. Tá? Então, essa parte aqui, ó, essa para facilitar para vocês, eu acho que a imagem está muito clara. Então, entra no caminho, na via de via aérea difícil prevista. Então, aquele paciente que a gente avaliou e viu que ele tinha uma via aérea difícil. Então, a gente vai se planejar melhor, tá? Todos os nossos pacientes, como eu falei anteriormente, até que você próprio contrário, eles são estômago cheio. Tá? Então, esses são pacientes que, teoricamente, a gente não pode ventilar porque ele vai para o hospital. Então, a gente tem 2 alternativas para o manejo de via aérea difícil desse paciente. Primeiro, avaliar os preditores de uma via aérea difícil. Se esse paciente é estômago cheio e tem uma via aérea difícil, o que é ideal, se ele tiver colaborativo ao exame, é que a gente faça uma intubação avançada. Tá? Ou se o paciente é o estômago cheio, que é a grande maioria dos nossos pacientes, e ele não tem preditores de uma via aérea difícil, a gente faz uma sequência rápida de intubação. Tá? Então, basicamente, os nossos pacientes, ou vai ser intubação avançada, se não tiver preditores de intubação difícil, desculpa, ou uma sequência rápida de intubação, se é o estômago cheio e não tem preditores de intubação difícil. Ok? Está bem claro isso, né? E a outra situação é a situação que a gente não previu a via aérea difícil. Tá? Essa é a pior, porque a gente negligenciou a avaliação dos preditores de ventilação e intubação difícil, a gente pode entrar nessa via. Induz o paciente, se depara com a situação que não consegue intubar, e aí você vai partir para a ventilação. Porque, como eu falei, o paciente morre não é porque você não intubou, porque você não ventilou. Então, não conseguiu intubar, apesar de ser um estômago cheio, você vai tentar ventilar, para salvar a vida do paciente. Tá? Mas aí, é onde bifurca as 2 situações. A situação que você conseguiu ventilar, o paciente vai para um respirar, mas não vai morrer, não precisa. Tá? E a situação que você não intubou e também não conseguiu ventilar. Nessas situações é que tem os dispositivos de via aérea difícil. Nos próximos slides vai comentar. Basicamente, entra aqui e aqui nas situações os dispositivos supraglóticos. Tá? E hoje os mais famosos, máscara laríngea
túnel na laringe, tá? Então, nessa situação que você não entubou, mas está conseguindo ventilar, você pode usar um dispositivo supraglótico, que através dele você ventila e através dele você também intuba, tá? E aqui nessa situação que não ventila, não intuba, você tem um dispositivo supraglótico para tentar ventilar através dele, para tentar intubar através dele. Mas, em último caso, também, se não conseguir, você vai para uma via aérea invasiva de emergência, tá? E aí vem o crico, por exemplo, que é mais fácil. Entendido? Então, esse é o algoritmo que a gente tem que ter em mente no nosso dia a dia para um planejamento de via aérea difícil, tá? Como é que a gente faz uma intubação acordada? Intubação acordada, o grande objetivo dela, a grande indicação dela é o paciente de estômago cheio no nosso dia a dia e tem uma via aérea difícil, tá? Então, o objetivo é preservar os reflexos protetores de via aérea para que ele não procrastine, tá? E, já que ele tem uma via aérea difícil, se a gente não conseguir intubar esse paciente, ele mantém o padrão respiratório espontaneamente. Esse é o grande lance da intubação acordada. Em situações de intubação eletiva, existem os bloqueios do nervo laríngeo superior, pernambucano, e do grosso faríngeo, que não se adequam à nossa situação de emergência. E quando a gente faz esses bloqueios, que são práticos, uma técnica prática, fácil, mas a gente bloqueia os reflexos, e não faz sentido a gente fazer esses bloqueios desses nervos na urgência, porque senão o paciente vai não considerar que ele pega os reflexos protetores da via aérea. Então, como é que a gente pode fazer? A gente usa medicações endovenosas, tá? Portanto, que sejam doses menores para manter o paciente acordado, com ventilação espontânea. Caso a gente não consiga intubar, ele mantém o padrão respiratório espontâneo. Então, aí existem várias drogas, existem esses exemplos que estão nesse papel. Você pode usar, que a gente tem no SUS, o Dazolam, fentanil, a associação deles, tá? Então, são doses, lembrar que são doses pequenas, mas que mantêm o paciente acordado. Esse é o objetivo. E outra opção é dexmedetomidina, bomba de infusão contínua, dá um alívio, uma agonista olfatória, dá um alívio no paciente, faz uma analgesia, deixa o paciente com uma sedação leve colaborativa, é uma opção para a gente. Outra opção que a gente tem é o bloqueio da traqueia e das cordas vocais. E aí você praticamente tem duas opções. Você faz a nebulização do paciente com lidocaína na anestésia local, 5, 6 ml, nebuliza, você consegue bloquear as cordas vocais e a traqueia, e aí o paciente vai tolerar melhor a passagem do tubo, tá? Outra forma é você fazer a injeção do anestésico local transtraqueal. Então, você pega 5, 6 ml, você faz uma crico, lembrando uma crico tireoidiana, você, como se fizesse uma crico nessa imagem, você pega o gel 20, 22, tá? Pega uma seringa, vai aspirando, introduzindo lentamente nessa membrana de 45 graus, direção total. E aí, quando vir a seringa, está na traqueia, você coloca o nitroclamo, o gel e tira o líquido. Você está seguindo que vai fazer um eletrônio líquido, vai ficar vai isolar. Certo? Estando lá, você pega 5, 6 ml de anestesia, que a gente tem no nosso suco, a 2%, sem base, você pede o paciente para não tossir enquanto não terminar a injeção do anestésico local. Injeta, quando terminar de injetar, pede para não tossir. E aí vai borrifar esse anestésico local na traqueia, nas cordas vocais, você vai anestesiar essa área e vai tolerar a passagem do tubo, sem grande desconforto, tá? Além disso, você pode borrifar os anestesia spray de todos os instrumentos, lá no HG do frio, você faz 3 puffzinhos de anestesia, um na base da língua, outro em hipofaringe e outro nas estruturas da laringe. E aí você bloqueia essa área e o paciente vai tolerar melhor a passagem do tubo, tá? Depois, se você intubar, você induz o paciente sempre. Então, acho que é uma coisa que a gente deveria praticar mais na nossa dia a dia e evitar que a gente entre naquela situação de não ventila. Dispositivos supraglóticos. Hoje facilita muito a nossa vida, não justifica hoje os serviços de bombeiros, porque é barato. Por exemplo, essa aqui, que é uma máscara laríngea de terceira geração, que serve para intubar, tá? Custou R$80. Então, barato, salva muito a vida, facilita muito o nosso trabalho. Bom, dispositivos supraglóticos. Basicamente, a máscara laríngea, existe 3 hoje em dia, existem várias marcas, vários modelos, mas existe uma classificação que é clássica, que é de primeira geração, segunda geração e a para intubação, tá? E é que serve para você passar o curso mais sérios. Então, qual a diferença de primeira e segunda geração?
A de primeira geração, o material é mais flexível, tá? E ela não tem a alternativa de você passar uma sonda nasogástrica, que você consegue aspirar, diminuindo a regurgitação, o risco de regurgitação desse paciente. Então, a de primeira geração, ela é mais flexível e a forma que ela acopla na faringe, para você ficar ventilar, o risco de broncoaspiração é maior. Então, dispositivos supraglóticos, mais que seja de segunda geração, para intubar, o risco de broncoaspirar é menor, mas você não exclui o risco de broncoaspiração. Tá? A da segunda geração, ela veio com a vantagem de você ter uma via de passar a sonda nasogástrica, que é essa aqui. Você passa a sonda nasogástrica e consegue aspirar um pouquinho de imagem, diminuindo o risco dessa regurgitação. E a de terceira geração, que é para intubar, além do local que você passar a sonda nasogástrica, você consegue introduzir duas séries, tá? Então, você desinsufla o carro, você posiciona bem, a gente vai treinar depois no boneco, como é que passa a máscara laringe, você consegue passar o fundo e depois envia a máscara laringe do fundo. Tá? Então, é um dispositivo que custa R$80, você consegue ventilar o paciente e consegue ventilar, tá? Em situações de uma via aérea difícil. Tem outra opção também, que é o tubo laríngeo, que é muito utilizado mais no ambiente extra-hospitalar, muito bom para vocês de sangue, né? Ele tem dois CAF, esse CAF aqui, ele vai direto para o esôfago, tá? Esse aqui embaixo, essa aqui vai direto para o esôfago. Quando você insufla o CAF, ele vai insuflar esses dois balões, o que fica no esôfago, diminui o risco de broncoaspirar, e esse outro CAF que fica acima da laringe. Então, essa parte aqui é que vai ventilar. Você consegue ventilar o paciente, porque essa parte, esse tubo aqui de ventilação fica muito próximo, fica em frente a entrada da traqueia. Então você fica ventilando o paciente. Esse aqui você não consegue intubar com a máscara laringe de terceira geração, mas você consegue ventilar o paciente. E aí o paciente, por mais que você não consiga intubar, mas fica ventilando e o paciente não vai morrer. Tá? Então, basicamente, esses dispositivos supraglóticos, máscara laringe e tubo laringe. Muito comentado antigamente, ainda se usa, mas cada vez menos simplificado. Mas a prática é mais difícil, não é utilizada muito mais no dia a dia, já que você tem um tubo laringe, a prática é muito mais fácil, só tem um tubo, o outro são dois, você tem que ficar testando se o tubo entrou na traqueia, no esôfago, então não é mais utilizado, não justifica mais você usar com tubo se você tem um tubo laringe, é bem mais prático. Tá? Bom, como eu falei, essa máscara laringe, para intubação, a gente vê que ela tem taxa de sucesso altíssima, tanto para a ventilação, em torno de 97% a quase 100% dos pacientes com a máscara laringe você vai conseguir ventilar, tá? E a intubação é cerca de 70% a 98%. Então, repetindo, é um dispositivo que a gente da vermelha, o serviço SAMU deveria ter, né? É a máscara laringe de terceira geração. Principalmente para vocês do SAMU que tem dificuldade de acesso à face do paciente, sei lá, o paciente está preso em ferragens. Vocês usam colar cervical, o paciente já tem uma via difícil, aí usa o colar cervical, que vai dificultar mais ainda, e você consegue resolver essa situação com a máscara laringe, tem um baixo custo, uma curva de aprendizado baixa, é rápido para passar, tem dificuldade nenhuma. Bom, quando é que a gente vai usar esses dispositivos supraglóticos? Vou voltar ao algoritmo para ficar mais claro para a gente. Então, basicamente na situação de uma via aérea difícil, prevista, e a gente não conseguir mudar o paciente acordado, por exemplo, a gente pode passar a máscara para a gente deixar o paciente ventilador. Tá? Ou nas situações de uma via aérea difícil não prevista, a situação que a gente não conseguiu intubar, mas conseguiu ventilar. Então a gente pode passar a máscara laringe, continua ventilando o paciente e tenta intubar o paciente pela própria máscara laringe. A outra situação, que é a situação que a gente não conseguiu intubar o paciente, não conseguiu ventilar, antes de partir para uma via aérea invasiva, uma gripe, por exemplo, a gente pode tentar passar a máscara laringe, tentar ventilar o paciente, até mesmo intubar. Tá? Então são essas indicações. Como é que passa a máscara laringe? Então, como eu tinha falado, o material da máscara laringe de primeira geração ele é mais flexível. Então, a orientação é que você sempre usa a sua mão dominante do seu teste. Então, com o dedo indicador, você segura aqui no balão. Com a mão não dominante, você abre a boca do paciente e passa por trás da língua, respeitando a curvatura do palácio faringe, produz até que não haja, até que tenha resistência.
sistema balão, válvula, máscara, balão, e aí você tem o paciente desse tem dificuldade nenhuma. Já de segunda geração, e aqui utilizada para intubação, ela tem um material mais rígido, então você não necessariamente precisa usar o dedo para introduzir. Você mesmo segura aqui e o tubo que você passa, sem grandes dificuldades. Essa de segunda geração utilizada para intubar, ela já tem um material mais duro aqui que protege contra a mordedura. Então é outra vantagem dessa de segunda e terceira geração. Ela protege contra a mordedura. Tá? Quais são os dispositivos auxiliares de uma VL difícil? Uma manobra que eu tenho um hábito de utilizar na minha aqui, é o que a gente chama de intubação bimanual. Né? Com a mão esquerda você está lá em endoscopia do paciente, e com a sua mão direita você faz a manobra chamada de burping, assim em inglês, back up right press. Então você com a sua mão direita você faz para trás, para cima e para direita. Então naquelas situações que você tem uma via aérea agora anteriorizada, desviada para a esquerda, que é o mais comum, você consegue visualizar mais fácil, e aí você pega um auxiliar, pressiona naquela posição que você estava e você vai facilitar a sua intubação. Tá? Então é o que a gente chama de intubação bimanual, utilizando essa manobra chamada de burping. Tá? Existem alguns outros dispositivos, como o laringoscópio, que tem uma ponta articular, um neck coil. Então, quem usa termina ficando viciado primeiro, e facilita bastante. Então, essa ponta aqui, ela é articulada, tá? Então, quando você laringoscopia o paciente, ponta na valeta, no funcionamento correto, você aperta esse dispositivo aqui, e ela eleva melhor e logo facilitando a sua intubação. Tá? Então, aquele formato, lembrando que a classificação de laringoscopia 3A passa a ser um 2B com essa elevação. Você visualiza melhor a via aérea do paciente. É um outro que tem esse outro aqui chamado de patíbulo. O cabo dele é mais curto, tá? O cabo mais curto e ele faz uma orientação. Então, naquelas situações de paciente obeso, você tenta passar o laringoscópio, o cabo fica batendo no tórax do paciente. Então, esse patíbulo é muito bom nessa situação. Ele faz a ondulação, você passa o laringe e depois você volta à posição normal. Facilita bastante as situações, principalmente de conflito. Tá? Outro dispositivo que é baixo custo, curva de aprendizado muito rápida, não tem dificuldade no nível, que é o famoso BUG. Tá? Existe o BUG de adulto, de criança, ele é flexível, baixo índice de complicações devido ao seu uso. Essas são as principais indicações. Então, formato lembrando que é a classificação que dá lá em nosso grupo. 2, seja 2B, 2A, 2B ou a 3, você vai facilitar muito a sua vida quando você usar o BUG. Como é que utiliza o BUG? Você faz a laringoscopia normalmente, como vocês estão vendo nessa imagem aqui, você faz a laringoscopia e com essa ponta que ele é articulada, você passa na traqueia e aí você vai sentir os anéis traqueais fazendo um clique. Sempre mesmo no nosso na prática, já passou, você sente um cliquezinho, você sabe que é certeza que o BUG está na traqueia devido aos seus anéis traqueais fazendo esse clique. Tá? Manter a laringoscopia, alguém que está ajudando você coloca o tubo, tá? Você mantém a laringoscopia e você passa o tubo do paciente e aí depois retira o tubo, tá? O paciente vai sendo dificuldade. O que pode acontecer às vezes é você ter dificuldade na hora de passar o tubo, tá? Então, se você tem dificuldade na hora de passar o tubo, ele fica batendo na parte posterior, nas arteriosas. E aí você não força, você recua um pouco e faz uma ondulação de 90 graus. E aí você muda a direção do bisel, essa parte biselada do tubo, e a parte anterior da glota é maior. E aí você consegue passar com mais facilidade. Então, pode acontecer essa dificuldade na hora de passar o tubo, a manobra recua, faz a ondulação de 90 graus, e você consegue passar o tubo. Tá joia? Então, baixo custo, baixo índice de complicações e curva de aprendizagem muito rápido. Existe, então, essa imagem que eu coloquei para vocês. Viés difíceis, colapso apical, dificulta cada vez mais, então busque para salvar muito, facilitar muito a sua vida. Qual o valor dele? Valor? Valor? Sim. 80, 60 reais, depende do local. Tá?
Com oxigênio é que é mais caro. Existe duas opções para ele. Tem o que você consegue, esse aqui meu não dá, mas existe o que você consegue conectar o oxigênio, você consegue oxigenar. Então você passa o buje, quando você está fazendo outra coisa, conecta o oxigênio, você não vai ventilar o paciente, mas você vai oxigenando isso. Então aí vai depender dessa de oxigênio um pouco mais caro. Tá? Existe alternativa que já é descrita em literatura, alguns artigos já publicaram, e você utilizar esse material. Tá? E quem quiser comprar, comprou, perdeu, para deixar no serviço, ninguém precisar usar, é o fio que o pessoal usa para guiar fio na parede. Não sei se você já viu. O pessoal vai instalar anéis e tal. Então esse fio aqui, você pode comprar e você corta o equivalente a tamanho de 2 tubos. E aí você angula essa ponta e serve também como tubo. Material flexível, material